Olá, pessoal. Eu sou a professora Suelene, de Física, do CCT da Universidade Mackenzie de Campinas. E também sou professora do projeto PREMAC, beleza? Hoje eu escolhi resolver com vocês uma questão sobre termodinâmica, tá? É a questão 109 do caderno cinza do Enem do início desse ano, de 2020, ok? Vamos olhar a questão. Ela diz o seguinte: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A, e a outra de passeio, a bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Bom, podemos pensar em diversas características desses pneus. Se ele está dizendo que elas são as mesmas, a gente pode então considerar que o diâmetro interno, o diâmetro externo, a rugosidade da superfície do pneu, o material do pneu e por aí vai, tudo semelhante, são os mesmos, exceto a largura. Só a largura de A eu devo considerar que seja menor que a largura de B. Então, vamos colocar aqui, né? Então, questão 109, né? A largura do pneu A é menor que a largura do pneu B. Bom, vamos continuar lendo. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que os pneus da bicicleta A deformam sob mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Muito bem, pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, e o pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Ora. Bom, vamos por partes aqui, né? Primeiro, vamos pensar com relação à pressão, que é mais tranquilo aqui. Veja, se eu coloquei duas pressões diferentes, PA e PB, sob os mesmos esforços, mas percebi que a deformação da bicicleta B é menor do que da bicicleta A é menor do que da bicicleta B, veja, essa deformação, como que eles visualizaram essa deformação, né? A gente, quando enche o pneu, a gente dá uma apertadinha, né? Para ver se tá bom. Então, se eu apertei e percebi que deformou menos, né? O pneu da bicicleta A deformou menos que o pneu da bicicleta B, então significa, a gente fala que tá mais duro o pneu, então a pressão tá maior. Então, aqui no caso da pressão, segundo, né, o enunciado, eu posso dizer, então, que se o pneu da bicicleta A deformou menos, é porque a pressão dele está bem maior, né? Então, a pressão do pneu A está maior que a pressão do pneu B. Ok. Então, com relação à pressão, ficou tranquilo aqui a gente concluir, né? Muito bem, agora vamos pensar com relação às massas. Bom, pessoal, se a largura do pneu A é menor que a largura do pneu B, eu então entendo que o volume do pneu A é menor que o volume do pneu B. Tá, mas para eu fazer alguma observação sobre a massa, eu tenho que ir com um pouco mais de cautela, né? Por exemplo, vamos olhar a equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases, pressão, volume e temperatura, né? Bom, evidenciando a massa, né, nessa equação, bom, o número de mols, pessoal, ou de moles, é massa sobre a massa molar, RT, ok? Então, vamos isolar a massa aqui para dar uma olhadinha
do que a massa depende, né? Que propriedades a massa depende? Então, a massa seria, então, pressão vezes volume vezes a massa molar, dividido pela constante universal dos gases e dividido pela temperatura. Isso. Bom, a constante universal dos gases, tranquilo, é constante. A massa molar, constante, né? Porque é a massa de 1 mol do gás comprimido, então nos dois pneus serão iguais. Porém, pessoal, a gente percebe que a massa, ela não depende só do volume, né? Aqui o enunciado diz que a massa é proporcional ao volume, ok, mas a massa também é proporcional à pressão e a massa é inversamente proporcional à temperatura. Bom, como ele não menciona nada sobre a temperatura, a gente pode imaginar ou considerar, ok, a temperatura é a mesma, né? A gente pode ficar meio, assim, não muito certo dessa observação, mas ok. Vamos considerar que a temperatura seja constante, por exemplo, mas ainda assim sobra o fato de que a massa também é proporcional à pressão, além de ser proporcional ao volume. Então, eu precisaria ter aí uma noção da variação de pressão e da variação de volume envolvidas aqui, certo? Mas se a gente entrar aí na onda do referir e considerar, fechar os olhos um pouco para todas essas considerações e considerar somente o que ele disse aqui, ele falou, olha, considere que a massa, né, do ar é simplesmente diretamente proporcional ao volume, esquece os outros parâmetros. Ok, então tá. Então, se ela é diretamente proporcional ao volume, o comportamento do volume eu vou transferir para o comportamento da massa, mesmo que eu não fique muito confortável com isso. Então, eu vou concluir o seguinte, eu falei, ok, então, se o volume de A é menor que o volume de B, então eu vou concluir que a massa de A também é menor que a massa de B. Tá? Se eu considerar somente o que o referi, né, que criou essa questão, pediu para a gente considerar. Então, nesse caso, então a gente conclui que a pressão de A é maior que a pressão de B e que a massa de A é menor que a massa de B. Seria, então, a alternativa correta B de bola. Ok? Tá certo, pessoal? É isso aí, a gente, eu referi aqui que simplificar um pouco a questão, mas num terreno aqui um pouco arenoso. Mas, se a gente entrar na onda dele, ok, eu esqueço o resto, considero só que a massa é proporcional ao volume, esqueço o resto, então, a questão fica aí mamão com açúcar. Beleza, pessoal? Então, tá bom.